Uma mulher normal, casada com um portador de doença genética. Então vamos logo tirar um print aqui. Vamos lá para o Paint, para a gente poder trabalhar, né, com melhor aqui. Então vamos lá. Uma mulher normal, casada com um portador de doença genética de herança autossômica, então a gente vai trabalhar com azão, azinho, dominante, então beleza, já matou a charada. O cara, né, ele é portador de doença, então ele tem azão, tá certo? Então, portador da doença genética de herança autossômica dominante, e a mulher normal, então ela é azinho, azinho. E esse cara é azão alguma coisa. Beleza? Casada com um portador de doença genética de herança autossômica dominante, está grávida de um par de gêmeos, certo? Qual é a probabilidade de que pelo menos um dos gêmeos venha a ser afetado pela doença, no caso de serem respectivamente gêmeos monozigóticos ou dizigóticos, beleza? Vamos lá. A mulher normal, ela é azinho, azinho. O cara é azão, azão ou ele é azão, azinho? Quando ele fala portador de uma doença genética de herança autossômica dominante, tá certo? Ele tem um azão. Só que essa questão ele não chegou a dizer se ele tem azão, azinho. Quando você é portador do alelo, e quando esse alelo, na maioria das vezes, ele é recessivo, tá certo? Aí a gente entende que ele é heterozigoto. Como a questão nenhuma é 100%, porque se ele fosse azão, azão seria tudo 100%, né? Então, eu achei um defeito dessa questão. Eu achei que tá errado isso aí. Ela deveria colocar casada com um portador de doença genética de herança autossômica dominante e ele é heterozigoto. Beleza? Então, beleza. Mas chegamos a esse entendimento. E aí vem, qual a probabilidade de que pelo menos, e aí vem esse pelo menos, um dos gêmeos venha a ser afetado pela doença no caso de serem, respectivamente, gêmeos monozigóticos ou dizigóticos. Quando a questão fala de gêmeos, a coisa muda. Não é tão simples como você vai achar que é. Por quê? Vamos primeiro para o gêmeo monozigótico, que é um gêmeo monozigótico, né? Você tem um óvulo, esse óvulo ele vai ser fecundado por um espermatozoide. E esse óvulo depois, lá durante o seu desenvolvimento, ele se divide, tá certo? Em dois indivíduos que são basicamente geneticamente iguais, tá certo? Isso é um gêmeo, ou seja, é um óvulo e um espermatozoide. Como a gente está tratando então de dois possíveis gametas apenas, então você vai fazer azão, azinho com azinho, azinho. Acabou. Isso é só uma chance. Porque ou esse espermatozoide vai ser azão ou vai ser azinho. Enquanto que o óvulo só vai ser azinho, então serve, né? Então a chance de ser portador da doença, de ter a doença, vai ser de 1/2. Se é 1/2, então é 50%. Beleza? Então a gente já eliminou duas alternativas, né? Essa aqui e essa aqui ficou da letra C à letra E. E agora vem a coisa que complica muita gente caiu nessa questão. E se for dizigótico? Aí é que está o segredo. Ó. Se for dizigótico, você tem então, ó, olha a coisa aqui, você tem um óvulo e você tem outro óvulo. São dois óvulos, porque gêmeos dizigóticos são irmãos como qualquer outro, só que eles vão estar no útero durante a gestação ao mesmo tempo. Então esse óvulo, no caso da mãe, só vai poder ter azinho. Mas aí agora você pode ter um espermatozoide aqui azão ou um espermatozoide azinho. Assim como aqui também. Então você complicou a coisa. O que é que eu recomendo? Você então fazer as possíveis combinações. O que é que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, ó. Pode acontecer desse espermatozoide fecundar esse óvulo. E aí você vai ter um indivíduo azão, azinho, certo? E também, ao mesmo tempo, né? Vai estar lá.